Se você gosta de temas relacionados ao cooperativismo, se você gosta dos temas relacionados àquilo que a gente divulga aqui no canal, por favor, se inscreva, isso é muito interessante. E não deixe também, gostando deste vídeo, de deixar o seu joinha, o gostei, o like. Muito obrigado, um abraço, vamos para o vídeo. Olá você, tudo bem? Estamos de volta com mais um JC Comenta. Hoje vamos fazer uma relação bastante interessante, até porque eu tenho recebido nos últimos tempos alguns questionamentos com relação à relação, à ligação entre ESG, é uma expressão muito falada hoje, muito ligada à governança, né, à estruturação da governança nas organizações e cooperativismo. Qual a relação direta? Não nos interessa aqui nesse momento fazer uma relação mais aprofundada do ponto de vista, por exemplo, da redução do carbono emitido, mas vamos fazer uma relação do ponto de vista doutrinário. O que tem a ver cooperativismo com ESG? Bem, ESG é uma expressão derivada do inglês, em que está ligada à palavra ou e. No Brasil, a gente tem algumas variações fonéticas com relação a esta vogal, mas ou e está relacionado a ambiente na língua inglesa. Significa que precisa a organização ter um tratamento adequado às questões ambientais. O S está relacionado ao que é social, né? A língua inglesa e a língua portuguesa, nesta situação específica, a palavra é muito próxima, então essa é de social. O G é de governança. Mas não podemos nos esquecer que antes dessa discussão de ESG, nós tivemos uma outra de sustentabilidade. E ESG é, na realidade, uma derivação, uma evolução da discussão de sustentabilidade, sem jogar por terra as questões relacionadas à sustentabilidade. Vamos, então, voltar um pouquinho e entender a sustentabilidade. Sustentabilidade é exercida pela pessoa, pelas pessoas, inclusive pelas organizações, o atendimento, o cumprimento das melhores práticas relacionadas àquilo que é socialmente defendido, socialmente e ambientalmente. Bem, o social também está na ESG, interessante, não é mesmo isso? O ambiental está também dentro do conceito de ESG, né? O que ESG acrescenta é a questão das práticas de governança. E é muito interessante aí essa questão da abordagem ESG. Eu costumo dizer que é uma camada adicional, porque realmente não tem jeito de se ter as melhores práticas do ponto de vista do que é social, do que é econômico, do que é ambiental, se a gente não tiver as melhores práticas também de governança, porque a governança é que tratora tudo, ou a governança é que puxa, né? Dá para se discutir nessas duas acepções. Mas o que acontece? Essa discussão toda começa lá em 2011 com um texto, um artigo científico, um artigo seminal. Ele é seminal porque ele dá origem à discussão do Porter e do Kramer, que é o artigo Criação de Valor Compartilhado, quando os dois autores propõem que as organizações, ao estarem perdendo o vínculo com as comunidades, interessante, né? Perda de vínculo. Nas nossas cooperativas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é que não se pode crescer, até pelo contrário, crescimento gera escala. Escala gera melhores condições de atender ao cooperado, à família do cooperado. Mas não se pode crescer perdendo o vínculo com a comunidade. A gente tem mecanismos de trabalhar isso, como, por exemplo, a organização do quadro social, a adoção de núcleos ou comitês sociais, núcleos ou comitês de jovens, de senhoras, de idosos.
Gente, tem uma infinidade de possibilidade de as cooperativas crescerem, terem pontos de atendimento esparramados por uma vasta região geográfica, mas manterem o relacionamento próximo com a comunidade. E aí o Cramer e o Porter, lá em 2011, disse para as grandes organizações: vocês estão se globalizando e perdendo uma vinculação preciosa com a comunidade. Levamos uma vantagem muito grande, e quando eu digo levamos, nós do cooperativismo, se as coisas forem feitas de maneira bastante adequada. Também queria, lá na linha do que o Cramer e o Porter propuseram em 2011, estabelecer uma outra discussão. Eles, naquela ocasião, 2011 para 2023, temos 12 anos. Aparentemente, podemos até concluir o seguinte: já devemos ter evoluído muito. Sim. No entanto, algumas questões ainda estão muito próximas daquilo que era em 2011. Como, por exemplo, a necessidade que as organizações têm de terem lucro. As organizações com fins lucrativos. Tem que ter lucro, lógico que tem. Mas talvez o que precisa ser pensado é a escalada e o como se constrói o lucro. Coisa que nas cooperativas que não têm lucro, mas podem e devem ter sobras, essa discussão é bastante frequente e importante. Ter sobras, ou seja, ter excedente, ter receitas que suplantam as despesas numa condição que inclusive garanta a satisfação dos cooperados do ponto de vista da distribuição de resultados, se for o caso, mas também da acumulação de patrimônio líquido, de recurso próprio, para a cooperativa poder reinvestir em si mesma. Isso é essencial. E lá em 2011, Cramer e Porter já questionavam, coisa que hoje ainda é muito comum nas empresas: o lucro pelo lucro, a meta pela meta, um crescimento desordenado, um crescimento gerando problemas sociais, um crescimento gerando problemas ambientais. E aí, logicamente, que o resultado econômico não é justificado. Naquela ocasião também os dois autores disseram o seguinte: o melhor jeito de uma empresa crescer é gerando clusterização. O que é clusterização? Ao invés da empresa ter fornecedor, ela passa a ter parceiros de negócio. E o grande objetivo não é matar o fornecedor, fazendo com que o fornecedor sempre diminua ao máximo possível o preço, porque vai chegando numa condição que o preço às vezes não paga nem o custo de produção. E aí, Cramer e Porter propuseram uma coisa diferente: caminhar para a questão de agregar valor. Ao invés de dizer, fornecedor, me venda sempre pelo menor preço, dizer para o fornecedor, vamos fazer uma cadeia de agregação de valor, onde sempre ofertamos ao mercado o conjunto, aquilo que nós geramos na cadeia de geração de valor, porque não é o fornecedor e a empresa que vai receber os insumos, mas é a cadeia que gera. Entregar sempre para o cliente, para o mercado, produto de alto valor agregado. Consequentemente, ao invés da gente discutir sempre redução de preço, nós podemos discutir no mercado um preço maior, porque estamos agregando mais. Eu chamo muita atenção das nossas cooperativas, dos nossos dirigentes, gestores de cooperativa. Essa talvez seja uma excelente reflexão. Há muito no meio cooperativista uma ideia de que tem que se entregar sempre o menor preço. E lógico, se a gente conseguir entregar o melhor preço é bom. Quem vai achar que não? Por outro lado, talvez seja melhor a gente pensar no valor agregado. Uma cooperativa entrega, diferentemente de todas as outras organizações, princípios cooperativistas. Você que está vendo esse vídeo, a cooperativa, se você já trabalha no cooperativismo, você já sabe. Se você já é uma pessoa adepta ao cooperativismo, você já sabe. Se você não é, vai uma grande informação. Uma cooperativa é uma organização que tem 7 princípios.
Dentre os 7, o quinto é educação, formação e informação. E o que significa isso? Uma cooperativa só é cooperativa se trabalha os 7 princípios com os cooperados. Consequentemente, se entrega para os cooperados educação, formação e informação. Você conhece uma outra empresa, tirando as empresas de educação, as escolas, as universidades, mas aí é foco, né, de objeto social. No caso das nossas cooperativas, sejam elas de qual ramo for, de qual segmento for do mercado, elas têm por meio da atuação da sua administração, ou seja, do conselho de administração, da diretoria executiva, dos gerentes, entregar para os cooperados também um processo de educação, formação e informação. Diga para mim, qual outra empresa faz isso? Qual a outra organização faz isso? Percebe o quanto uma cooperativa, na linha defendida por Kramer, por Porter, desde 2011, e depois a gente tem vários outros pesquisadores, vários outros estudiosos que foram aprofundando a discussão de sustentabilidade e de ESG. Me digam uma coisa, na mesma linha, há alguém que faz com propriedade ter o cuidado de educar, formar e informar aquele ou aqueles com quem a instituição se relaciona, seja o cooperado, a cooperada, que são donos, seja os demais stakeholders, porque nas cooperativas a gente ainda tem um princípio de interesse pela comunidade. A cooperativa não é um organismo que apenas quer entregar resultado econômico. Ela objetiva, antes de qualquer coisa, a melhoria da qualidade de vida das pessoas que com elas se relacionam. Do cooperado, passando pelo fornecedor, pelo empregado, pela comunidade de maneira geral. Não existe no planeta nenhuma empresa melhor preparada geneticamente, do ponto de vista DNA, para as questões relacionadas à sustentabilidade e ESG do que uma cooperativa. Agora, essa vantagem competitiva que nós temos, ela só realmente vai fazer diferença no mercado, virá diferencial competitivo pró-atuação da cooperativa, se logicamente a governança tiver a qualidade necessária para isso. Muito obrigado. Nos próximos vídeos a gente vai falar dos princípios, dos 7 princípios e da vinculação de cada princípio, assim como já falei hoje de educação, formação e informação, de interesse pela comunidade, com ESG. De que forma que os nossos princípios são importantes do ponto de vista de ESG. São diferenciais competitivos de alto nível. Nos encontraremos num próximo vídeo. Até lá, um abraço!